os neurodivergentes. Bom, pessoal, neurodivergente ocorre desde aquela fase em que somos embriões no útero da mãe, que está havendo uma divisão celular, né? Com essa divisão celular, né, existem os genomas, onde nos dá as características de cor de cabelo, cor de olhos, tipo físico, entre outras, né? E aí, de repente, na formação neural, que é dentro do cérebro, ocorre uma diferença, né? Então, assim, ocorre dentro do cérebro uma formação diferenciada fisiológica mesmo, né? O cérebro, ele é diferente dentro da fisiologia, a formação dele, e dentro das capacidades dele. Então, ser neuroatípico não significa ser doente, não significa ser pessoas que não têm produtividade, que não têm manejo e que não têm qualidade de vida e nem bem-estar, pelo contrário. Se forem respeitadas as condições de cada um, é uma imensa possibilidade que temos aí, né? Então, o ser neurodivergente é a nossa capacidade cerebral. Então, não tem pessoas que se tornam neurodivergentes. Nós já nascemos neurodivergentes. E eu disse apenas alguns transtornos, os transtornos mais usuais que a gente ouve, né? Em primeiro lugar, é o autismo, né? E também vemos o TDAH com muita frequência, né? Por isso que nós vemos muitas crianças já com esse transtorno, porque ela já nasce, ela não adquire, igual um transtorno de ansiedade, depressão. O transtorno de ansiedade e depressão, ele tem um fator genético, né? Mas ele fica incubado, se desenvolve só perante nossa história de vida. Agora, o transtorno do neurodesenvolvimento, nós já nascemos com ele e levamos ele para o resto das nossas vidas. Poxa, Elisângela, então, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Se ela for bem assessorada, receber estimulações precoces, terapias, desde idades muito tênues, desde a infância, ela tem uma capacidade gigante de desenvolvimento, né? E assim, o transtorno do espectro autista... Ana, dá tempo de eu falar um pouquinho de cada uma? Sim, por favor, fique à vontade. Tá bom, eu vou explicar para o pessoal mais ou menos o que é, né, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Pessoal, o transtorno do espectro autista, como eu já disse, é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa já nasce com ele. E o que caracteriza esse transtorno? Principalmente dificuldades na comunicação social. Elisângela, eu conheço pessoas que têm o laudo de autista e conversam. Conversar é diferente de se comunicar, né? Às vezes, nós passamos por dificuldades que nós não conseguimos comunicá-las, apesar de sermos verbais. Eu digo a população autista. E também acontece que, muitas vezes, ele tem autistas que só emitem sons vocálicos, eles não estão se comunicando, e tem autistas também que, apesar de comunicar pequenos ou grandes desejos, né, me dê água, estou com fome, estou com sede,
ele não consegue fazer uma comunicação social eficiente, né? Para que ele seja prontamente atendido. Ou também não consegue perceber nuances de comunicação. Por exemplo, eu vou falar assim, nossa, tá chovendo canivete. Nós vamos entender que tá chovendo muito. Já o autista, ele é mais concreto. Ele vai pensar que lá fora tá chovendo um monte de faca, né? Um monte de canivete. Então, outra coisa também é sobre interação social. O autista tem muita dificuldade na interação social, portanto, ele prefere fazer algumas coisas sozinho, prefere ter um tempo no dia sozinho e precisa desse tempo, né? Não porque ele não goste de pessoas, isso é totalmente fora, né? E sim porque ele tem dificuldades de se relacionar. Outra coisa também, para ser classificado como autismo, além das dificuldades de comunicação e interação social, a pessoa pode ter, além desses prejuízos, a pessoa pode ter movimentos repetitivos e estereotipados. Uhum. As estereotipias podem ser vocais, podem ser de movimentos coordenados, e, além disso, ele também tem rituais próprios, podem possuir rituais próprios, de fazer, assim, as coisas do mesmo jeito, sempre no mesmo horário, sempre, tipo assim, com o mesmo prato, com o mesmo copo, principalmente em crianças, né? Uhum. E uma rigidez cognitiva. O que que significa isso? Ter uma rotina previsível e inquebrável. Isso é quase impossível, né? E muitas vezes, alguns autistas entram em sobrecarga, entram em crises, por essa quebra da rotina, e a surpresa os fazem desregular. Então, portanto, a rotina dele, na maioria das vezes, tem que ser previsível, e também tem muitos autistas que têm hiperfoco. Isso para as empresas, depois nós vamos falar, isso é surpreendente, porque a pessoa é capaz de ficar concentrada naquela atividade que lhe dá prazer, aquela atividade de hiperfoco que foi escolhida por ele, por muito tempo, sem prejuízo do ambiente. Né? Pode acontecer ruído, alguém chamar ele, nossa, fulano tá surdo, estou te chamando, mas não, ele está lá, preso no hiperfoco dele. Né? Nós vemos muitas crianças